A impressão que dá é que o serviço público não tem tecnologia suficiente. Você vai no posto de saúde, Wi-Fi quando tem uma porcaria. Você vai na escola, quando tem Wi-Fi pro visitante, por exemplo, é horrível. E aí normalmente tem dois Wi-Fi na escola. Você vai na diretoria ali, sempre tem um dos funcionários, que é do staff ali da diretoria, e pros visitantes. Do visitante nunca funciona. Qualquer ponto que você vai, por exemplo, a prefeitura fala... tem Wi-Fi na praça. Você vai na praça, o Wi-Fi é horrível. Você nunca tem um sistema de tecnologia do serviço público que você fala, caracas, mano, que invejável. E aí você vai na prefeitura, o sistema tá lento, o sistema tá ruim. Aí você olha aqueles computador carroça, antigo pra caramba, sabe? Eu não consigo imaginar uma prefeitura hoje com uma estrutura de tecnologia que consiga atender bem os seus visitantes, seus funcionários, os munícipes. Porque... O Wi-Fi, por exemplo, eu lembro que foi em 2014, 2015 que os caras, acho que o Dória colocou o Wi-Fi nas praças em São Paulo. Você vai na praça, tem lá uma placa de Wi-Fi, mas você nunca consegue usar. Sim. Você não consegue nem abrir um WhatsApp ali naquele Wi-Fi. Então, dificilmente você vê uma estrutura bem robusta no serviço público. Tem que ter duas coisas, né? A primeira tem que ter uma visão muito do grupo que você quer atender, né? Então você tem que dimensionar muito bem isso. E aí você tem um peso muito grande que é a LGPD, né? Então, quando a Lei Geral de Proteção de Dados, se fala em abertura de conectividade, a LGPD pesa muito no setor público, porque ele passa a ser responsável também por que está trafegando na rede dele. Então, tem que ter todo esse cuidado. Então, quando a prefeitura, por exemplo, abre uma rede Wi-Fi para todo mundo se conectar, se alguém fizer algo de errado, a prefeitura é que responde, porque está no link dela. Ela vai ter que ter mecanismo, construir mecanismo para poder apontar quem foi e indicar da onde partiu. Isso é recente, né? Porque você não tinha um órgão fiscalizador que observasse isso, como os dados das pessoas estavam sendo utilizados na internet, principalmente pelas empresas. Aí criou-se esse órgão praticamente aí há 2 anos, né? A agência reguladora aí disso, e só estava olhando para as empresas, não estava olhando aí para os órgãos públicos. Se eu não me engano, no ano passado começaram as primeiras punições para os órgãos públicos. Aí a coisa começa a mudar de figura, né? Aí quando eu começo a criar mecanismos para você ser obrigado a ter um pouco mais de responsabilidade, aí as prefeituras começam a se preocupar. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Eu começo a ter um órgão regulamentador. E o segundo ponto, em específico agora para a educação, é que assim, é uma lógica que de todas as prefeituras, né? Sempre pensa-se que a educação é a prima rica, né? Quando a gente olha para o órgão público. A educação geralmente é a secretaria que tem mais recurso, porque é censitária, né? Eu contabilizo o número de crianças ali e envio o recurso proporcional. Essa era a lógica até então. Mas aí, o que começou a acontecer nos últimos anos aí? Essa lógica de repasses começou a mudar. Então, não basta só eu ter 1.000 crianças, vou receber X para cada criança. Eu preciso comprovar algumas coisas em relação ao meu desempenho, à redução de desigualdades, para poder receber recursos. Então, no final das contas, hoje, né, pensando em 2025, as prefeituras começam a perder dinheiro se eu não começar a investir em tecnologia também. Então, de diversas formas na educação, isso é uma realidade. Se eu não tenho indicadores que comprovem que o meu desempenho escolar, minha redução de desigualdades e aquele recurso que veio está sendo bem aplicado, no ano que vem eu vou perder dinheiro. E aí as prefeituras começam a pensar melhor em como elas estão utilizando o recurso, né? Então, aí a tecnologia entra para ajudar, né? E aí, como você falou, aquilo que era talvez algo que é o senso comum da prefeitura não investir em tecnologia, acaba virando uma obrigação por força de lei, né? Então tem uma lei que me obriga, eu tenho que ter indicador. Se eu não tiver internet para poder mensurar o desempenho das coisas que estão acontecendo, eu vou perder dinheiro. E aí elas começam a se movimentar, né? Então a gente já teve uma grande mudança de 2024 para 2025. Muitos municípios aí dentro da Secretaria de Educação perderam dinheiro, né? Acho que em Mogi a gente pode falar de 2 a 4 milhões aí que deixou de ganhar. A gente acompanha isso, não é exclusividade de Mogi. Vários municípios perderam também por conta disso, não conseguiram provar que estavam realmente reduzindo a desigualdade social, né? As questões ali que imperam na educação pública. E vários outros municípios entraram no mesmo caminho, né? Então, é uma realidade que tende a ficar cada vez mais complicada, né? Para o gestor público, ele tem que se atentar. E, cara, a gente sempre tem essa lógica, esse brinco que a gente fala na gestão, nenhuma empresa joga dinheiro fora.
Ninguém queima dinheiro, né? A empresa, vou ver se vai dar certo. Cara, não pode ser diferente no órgão público. Eu não posso queimar o dinheiro como se não houvesse, né, responsabilidade enquanto ao desempenho do que eu estou fazendo dentro do órgão público, né? Então, cara, para que você está usando esse recurso, né? Como que isso está dando resultado real na sociedade, na comunidade? Então, essa lógica começa a valer não só para uma empresa, que é o cara que está visando lucro, mas para o órgão público também. A partir do momento que eu tenho tecnologia, que eu tenho indicadores, eu preciso começar a trabalhar com desempenho, né? Caraca, mano. Isso aí, quando você fala assim de indicadores, o primeiro não tem nada a ver com o assunto, assim, diretamente, mas assim, o primeiro que passa pela minha cabeça é quando eu vejo alguém falando mal do programa Bolsa Família, sabe? Porque existem indicadores que famílias precisam. E aí é obrigatório ter pesagem da criança, a criança tem que estar na escola, não pode ter uma quantidade de falta, tem que ter presença. E aí, se não cumprir aqueles indicadores, automaticamente sofre lá as sanções ali, né? Tanto o Estado, o município, quanto a pessoa que recebe em si. Né? Então, é importante ter esses indicadores para medir os resultados das ações que a gente está fazendo. Ou que o poder público tem feito, né? Na verdade, o indicador é exatamente para que o recurso... Foi a ferramenta que o governo encontrou... Interessante esse ponto, hein, mano? Para comprovar que o recurso dele está sendo gasto da maneira correta. Né? Quando a gente fala, por exemplo, você citou o caso de Bolsa Família, é algo muito complexo. Muito. Né? Porque envolve várias secretarias. E aí é onde pesa muito. Né? A educação está envolvida no Bolsa Família. Parece que ela é a dona dos dados ali, mas na verdade não é. É parte de assistência social. A educação ela só tem que informar se a criança está presente na escola. Né? Então, a participação da educação ali no Bolsa Família é muito pequena diante de todo esse contexto que você falou. Acompanhamento médico, pesagem, ver a evolução. Tudo isso é outra secretaria que faz. Então, quando você tem análise de dados, você tem isso dimensionado, você tem indicadores, até o diálogo entre secretarias melhora. Né? A gente conseguiu fazer uma aproximação muito grande da Secretaria de Educação com assistência social dentro da nossa cidade, exatamente porque a gente tinha isso muito mapeado. Então a gente precisa ter esse indicador, precisa ter o mapeamento de tudo isso para poder fazer o estudo assertivo, que é exatamente isso que o governo faz quando ele cria suas políticas públicas. Ele quer que o recurso público seja bem utilizado dentro daquele propósito que ele tem. Cara, eu me lembro de...